Temos connosco a A doutora... doutora Marta. Pronto, ok. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. E então, a doutora Marta vem-nos aqui esclarecer estas dúvidas todas. É verdade. É verdade. Mas primeiro vamos Sim, conhecer. temos que saber o que é que a doutora Marta nos vai esclarecer, porque a doutora Marta é nutricionista materno-infantil, é isso? Exatamente. Pronto, confirmado. Então, explicar aqui um bocadinho este seu percurso, como é que foi parar esta área? Como é que vim parar esta área? Então, eu quis a vida toda ir para a medicina, nunca quis nutrição. Desde os 6 anos quis ir para a medicina, depois acabei por não entrar e tive na altura uma tia médica a sugerir-me, eu estava um bocadinho perdida, porque nunca tinha pensado noutro curso na área da nutrição, na área da saúde, sim. a não ser a medicina. E a minha tia é que me sugeriu, olha, porque é que não vais para a nutrição? Parece ser um curso muito interessante, acho que tu ias gostar bastante, tem muita vertente clínica, que é aquilo que tu gostas, porque é que não experimentas? Eu lembrava que no secundário tinha gostado até de estudar essa área, porque há ali uma altura, acho eu, no 11º, em que estudamos muito a parte da nutrição e os nutrientes e etc. Eu lembro que tinha gostado, então pronto, arrisquei e inscrevi-me. Gostei imenso do primeiro ano, lembro perfeitamente, lembro de ter esse receio, porque o primeiro ano tem muitas cadeiras tipo anatomia, biologia, e eu lembro-me de adorar e ter o receio de será que eu estou a adorar? Porque isto é muito semelhante à medicina ou será que eu estou a adorar o curso em si? Mas pronto, depois segui, fiz tudo, como todos os nutricionistas que acabam a faculdade, queria ir para a área clínica, não é? Porque a maioria de nós, ou pelo menos na altura, isto foi em 2012, queriam ir para a área clínica. Comecei pela perda de peso, porque era onde tinha trabalho, portanto comecei pela área da perda de peso e depois, em 2015, mais ou menos, quando tive o meu segundo filho, comecei a acompanhar mais mulheres grávidas, mais mulheres no pós-parto, um bocadinho aqui no seguimento também do projeto de Fisioterapia Mães e Filhos, que eu comecei como cliente, não é? E depois acabei por fazer uma parceria na altura com a mentora do projeto. E comecei a trabalhar mais nesta área da gravidez, do acompanhamento das mulheres no pós-parto, do acompanhamento das crianças mais na parte da introdução alimentar e depois também na aquisição de alguns hábitos alimentares já na fase mais infantil e não tão bebê, da primeira infância. E pronto, e depois fui crescendo nesta área. Era uma área que eu também durante a faculdade tinha gostado imenso de estudar, que eu gostei sempre muito, mas quando saí da faculdade não pude ir logo para aí, não é? E tive que ganhar um bocadinho aqui também de experiência, mesmo em contexto de consultório. E depois, de 2015 para cá, fui crescendo cada vez mais nesta área. E atualmente é aquela que eu trabalho maioritariamente. Não vos vou dizer que não tenho casos de perda de peso, que tenho, mas a área que eu trabalho maioritariamente, sim, é materno-infantil. Em 2019, se eu não estou em erro, sim, 2019, comecei também a atuar mais na parte da pré-conceição, ou seja, na parte da fertilidade, porque também comecei a trabalhar com um outro projeto que se chama Fertility Care e tive que aprofundar também aqui os meus conhecimentos na área da fertilidade e inscrever-me também, participar em formações e aprofundar mais com a parte de cursos. E, portanto, é onde eu trabalho hoje, é fertilidade, até a introdução alimentar e até a aquisição de hábitos alimentares na idade até aos 5 anos, 6, 7, 8, por aí. E nestas áreas procuram-na principalmente porque há assim alguns entre aspas problemas principais que sejam um motivo de procurar a doutora? Sim, na área da fertilidade eu sou muito procurada quando os casais têm algum diagnóstico de infertilidade e, para terem uma noção, a infertilidade pode ter uma causa feminina e uma causa masculina, desculpem, mas há aqui uma percentagem que se diz que é de causa desconhecida. Eu não sou defensora que exista uma causa desconhecida. Acho que existe sempre uma causa, podem não estar à nossa vista, não é? E é preciso investigar um bocadinho mais. Portanto, eu tenho muitos casais que me chegam com este diagnóstico, ou seja, de uma infertilidade sem causa aparente. Tenho muitas mulheres hoje em dia que me chegam com síndrome de ovários poliquísticos, que me chegam com endometriose, que me chegam também na perspectiva de prepararem o corpo para uma gravidez, porque se nós fizermos isso, tanto melhor. E depois, então, sim, tenho grávidas. Até tenho mais grávidas do que casos de pós-parto atualmente. E neste caso aqui da fertilidade, o que é que a alimentação pode ou não pode ajudar
a conseguir fazer o efeito que é ter o bebê. Sim, sim. No caso das senhoras, a alimentação pode implicar para ter uma ideia, podemos dizer que temos 4 fases no nosso ciclo menstrual, não é? Temos a fase menstrual, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. E a alimentação vai influenciar desde a fase menstrual, por exemplo, no alívio de sintomas. Para ter uma ideia, não é normal nós termos tensão pré-menstrual, ou seja, não é normal nós termos dores que nos incapacitam, não é normal nós termos alterações de humor completamente drásticas, portanto a alimentação pode influenciar estes parâmetros no sentido de os melhorar. Depois pode influenciar também a fase folicular. A fase folicular é quando se dá aqui o recrutamento dos nossos folículos, é quando se dá o amadurecimento do folículo, que depois, mais tarde, vai dar origem ao óvulo, que nós chamamos como momento de óvulo, não é? Que vai ser libertado. A alimentação também pode influenciar nesta fase, a nível, por exemplo, de ácido fólico, vitamina D, podem ajudar a maturar este folículo, a termos um folículo bem amadurecido. Pode atuar na fase ovulatória, o óvulo pode ser libertado ou não, não é? E a alimentação pode atuar no sentido em que ajuda este óvulo a ser libertado, ajuda a que haja efetivamente aqui um ciclo ovulatório, que não haja a anovulação, que é quando o óvulo não é libertado e fica cá dentro. E muitas vezes as senhoras até acham que estão a menstruar, não é? E não estão. Aquilo não é uma menstruação, no fundo é a parede do nosso útero que vai espessando ao longo do tempo e depois a hemorragia que nós temos no final, na altura do período menstrual, não é? É a consequência desta descamação da parede do útero. Mas pode não ter ocorrido a libertação do óvulo, não é? Portanto, a alimentação ajuda nesta matéria, muitas vezes. Nós até temos o amadurecimento do folículo e depois ele não é libertado. Se não é libertado, não há hipótese de ser fecundado. Pronto, e não há hipótese de ocorrer uma gravidez. E o nosso corpo prepara-se todos os meses, se nós não tivermos sob o efeito de anticoncepcionais orais, prepara-se todos os meses para uma gravidez, ou seja, para que um óvulo seja fecundado. O que é que eu lhe posso dizer em traços gerais? Que uma alimentação o mais natural possível, rica em antioxidantes, ou seja, fruta, hortícolas, fontes de proteína também vegetal e não só animal, pode ajudar a que isto tudo ocorra, a diminuir a probabilidade dos ciclos anovulatórios, a ajudar ao amadurecimento do folículo e, mais tarde, ajudar até a implantação do embrião no útero, não é? Porque não me interessa só ter o óvulo fecundado, interessa-me também que se consiga implantar, exatamente, e que se consiga desenvolver. E a alimentação pode influenciar muito isto. Por exemplo, o consumo de cafeína. Quando nós temos um consumo de cafeína superior a 400 miligramas, é mais ou menos, isto é relativamente fácil de alcançar, são cerca de 4 cafés por dia, nós podemos estar a aumentar, para terem uma ideia, a probabilidade de um aborto espontâneo no primeiro trimestre. Portanto, vai até a este nível e vai também a um nível muito mais básico das células, do funcionamento celular e da criação ou da formação de energia para que isto tudo ocorra. Portanto, vai à forma mais básica e atua na forma mais básica a alimentação e na forma mais complexa também. Portanto, como é que é possível a alimentação ser aqui um fator tão importante para o desenvolver dessa área? É verdade. E isto era uma área que até há bem pouco tempo não era muito explorada. Nós há cerca de 10 anos, se fôssemos ao PubMed, que é uma biblioteca científica, nós tínhamos 40 publicações sobre isto. Hoje em dia chegamos a ter 400 publicações sobre isto. E os homens também estão, não é só aqui a mulher que está implicada. A saúde do homem, a nível reprodutor, também beneficia muito com a alimentação. E eu costumo dizer a brincar às senhoras que é isto. Para os senhores até é mais fácil, porque existem imensos estudos sobre mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, mudança de alimentação, prática de atividade física, gestão de stress. Isto tem um impacto enorme, seja na mobilidade do espermatozoide, seja na sua configuração física, seja na redução do stress oxidativo de radicais livres no esperma. Portanto, tudo isso também vai potenciar uma gravidez, não é? Porque eu posso ter um óvulo espetacular, mas se eu não trabalho a componente masculina, se eu não tenho uns espermatozoides que se mexem bem e que têm uma boa configuração física, nada feito, não se dá a fecundação na mesma. Portanto, eu tenho que atuar nas duas vertentes, na saúde da mulher e na saúde do homem. E muitas vezes chega a ser frustrante, porque eu tenho as senhoras que vêm à consulta e que fazem todo o processo e não engravidam e depois lá me perguntam, acha que faz sentido o meu marido vir? Pois faz. Pois que são os dois. Exatamente.
Mas- Faz, porque muitas vezes há este ónus, não é? Há este peso sobre a mulher e esquecemos um bocadinho da vertente Sim, masculina. porque é feito em conjunto, não é? Exatamente. Exato. São precisos os dois para gerar uma vida. A verdade é essa. Então, e depois a alimentação durante a gravidez? Durante a gravidez, no fundo, o que nós queremos é... existem muitas mães que me procuram pela questão da regulação do peso, não é? Da manutenção de um peso saudável e porque também sofrem muito essa pressão pela classe médica, depende aqui um bocadinho dos médicos que as acompanham ou até das enfermeiras que as acompanham. E há muitas senhoras que procuram consulta de nutrição na fase da gravidez numa lógica de manutenção de peso. Eu vou-vos ser honesta, claro que nós temos linhas orientadoras para o peso e claro que as devemos respeitar tanto quanto possível e não deixar este critério completamente de parte, mas eu quero ter uma mãe bem nutrida, sobretudo quero ter uma mãe tranquila e quero ter uma mãe bem nutrida à minha frente. Portanto, a alimentação vai variar ao longo do tempo. É normal que num primeiro trimestre não exista assim muita... temos dois casos, ou não temos muito apetite e até temos alguns enjoos que condicionam o nosso apetite, ou então há senhoras, eu sou um exemplo disso, eu desconfio que estou grávida porque eu fico com uma fome gigante logo no primeiro trimestre. Mas o que é facto é que as nossas necessidades energéticas e nutricionais não aumentam muito, porque o bebê é muito pequenino, não é? Sim, Portanto, sim. nós não temos um gasto energético muito grande, nem uma alteração muito grande das nossas necessidades nutricionais, que é uma coisa que já vai acontecer no segundo e terceiro trimestre. Portanto, eu tenho um bebê a desenvolver-se, é normal que eu tenha mais apetite, é normal que eu tenha uma maior demanda energética, porque eu estou a gastar para o meu corpo funcionar e estou a gastar para que o bebê se desenvolva. Não é? Portanto, tem que haver aí um ajuste das necessidades energéticas e tem que haver um ajuste também das necessidades nutricionais. Ao longo de toda a gravidez, nós vamos ter que ter atenção ao ácido fólico e daí fazer-se a suplementação, porque vai ser fundamental para todo o desenvolvimento do tubo neuronal do bebê, também o desenvolvimento cognitivo. Vou ter que ter especial atenção ao ferro, sendo que pode não ser obrigatório suplementar. Se eu tenho uma mãe que tem bons níveis de ferro, de ferritina, bons níveis de hemoglobina, pode não ser necessário suplementar com ferro e vamos buscar as fontes alimentares. Vou ter que ter também bons níveis de ômega 3, começa a ser também muito estudado, mais a partir daqui do segundo trimestre, uma vez mais para todo o desenvolvimento cognitivo e neuronal do bebê e numa fase mais à frente até pode atuar como um preventivo da depressão pós-parto, por exemplo. Portanto, pode ser preciso também suplementar, mas assim o iodo também, que é super importante, dependendo uma vez mais também aqui das senhoras que eu estou a avaliar em contexto de consultório, mas para terem uma ideia, nós fez um estudo em Portugal e mais de metade da população portuguesa, das mulheres portuguesas, não cumpria com as necessidades de iodo durante a gravidez e também vai ser fundamental para o desenvolvimento do bebê. Isto é uma coisa relativamente recente, a suplementação só começou, se eu não estou em erro, por volta de 2015. E depois temos todos os casos durante a gravidez, por exemplo, da diabetes estacional, que é preciso acompanhar, não é? Que pode ter implicações no desenvolvimento do bebê, posso ter um bebê muito grande, pode-me dar complicações também a nível do parto, mas eu não detesto estressar as senhoras que me procuram. Portanto, isto tem que ser feito tudo com muita calma e se assim for, corre tudo bem. Então, e depois Agora- nasce o bebê? Agora é que Não é a verdade? alimentação do bebê. Sim. E como é que a alimentação do bebê influencia o seu sono também? Sim, bem, primeira coisa, se eu não tiver um bebê bem alimentado, é normal que ele não descanse bem. Exato. Em termos de quantidade, não é? Há aqui uma coisa que eu queria desmistificar, por exemplo, em relação ao leite materno, que é, não existem leites fracos, está bem? O leite da mãe não é fraco, porque existe muito essa pressão de o bebê não dorme bem, é expectável, um recém-nascido não vai dormir bem, não sabe fazer isso. Portanto, é normal que acorde e é normal que precise deste conforto, do colo, do toque. Portanto, não existem leites fracos, está bem? Pode existir alteração na quantidade, na produção, está bem? O que eu sei é que se eu também tiver um bebê e uma criança que não estão bem alimentados, também é normal que não durmam tão bem.